Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa live de hoje, que é sobre condomínio. Quinta-feira, 11 de agosto de 2022 horas. Aqui eu recebo toda quinta às 9 da noite um convidado especial para trocarmos novas ideias sobre a vida em condomínio. Eu sou Alessandro Fernandes, empreendedor do segmento do condominial e ajudo os síndicos a ter uma melhor conexão com os condôminos, contando sempre com o apoio da ConnectCon Inteligência Condominial. Meu convidado de hoje é Demetrios Makedonopoulos, síndico profissional certificado 5 estrelas. E o tema de hoje é implantação de controles de acesso, obstáculos e benefícios. E você que está chegando, aproveita para convidar sua equipe e amigos. É só tacar o dedo no aviãozinho e ir convidando. Demetrios, já está por aí? Vamos esperar aqui então o Demetrios me chamar para abrir a sala e a gente começar a nossa live de hoje, que o tema é de bastante importância no atual contexto em que vivemos, né? A gente está falando de segurança, de comunicação, de proteção dos dados pessoais também. Bacana, o Demetrios já me chamou aqui, compartilhando. Opa, Demetrios, Tudo bem? tá me ouvindo? Tô. Tudo Só um jóia, boa minutinho. noite. Boa noite. Boa noite e bem-vindo à nossa live de hoje. Tudo certo Obrigado. por aí? Tudo certo. Só arrumando o som aqui. Maravilha. Vamos ajustando aí as condições técnicas para a nossa live. Me ouve? Sim, Legal, te legal. ouço e te vejo muito bem aí. Então tá Bora, bom. bora começar então nossa live de hoje? Bora lá, bora lá. Maravilha, então. Demetrios, então, obrigado pela oportunidade de estar podendo compartilhar esse conteúdo a todos os amigos que estão aqui, que vão chegar hoje. Vamos começar então. Para quem não conhece o Demetrios, pessoa, né? É, empreendedor, conta um pouquinho de você, da sua história, dos seus hobbies, para a gente poder se situar aqui perante os nossos amigos. Legal, legal. Primeiro, boa noite para todos. Meu nome é Demétrios, síndico profissional, síndico 5 estrelas certificado, amante de tecnologia, profissional da área de gestão de TI, segurança da informação, que, por uma ironia do destino, acabou se tornando síndico do condomínio onde mora, e a partir daí gostou do que viu, foi picado pelo bichinho do condomínio, e hoje é um síndico profissional certificado, que viu um nicho de mercado ao qual ele gosta muito de atuar e que, de certa forma, percebeu um dom para trabalhar nesse nicho de mercado. Legal, Demetrios. E o Demetrios, como pessoa, quando não está trabalhando, quais são os seus hobbies? O que você gosta de fazer com a tua família, no teu tempo livre? Eu sou um amante dos animais, então a gente tem os nossos pets em casa, gatos, cachorro, tenho amigos que são protetores de animais, então a gente está sempre em contato com essas pessoas, participando de encontros, né, auxiliando no que é possível, e assim, diversão, geralmente é ligado à tecnologia, né,
E cinema, a gente gosta muito de ver um filme, ver uma boa série, seja em casa, seja no próprio cinema. A gente gosta bastante disso daí. Bacana você falar de adoção, de ONGs que cuidam de pets. Eu tenho um filho de quatro patas aqui que eu adotei no Cobase do Vila Lobos. E olha, eu vou te falar, é um amor incondicional, é muito legal, viu? Parece que esses bichinhos são anjos, né? E eles ajudam a gente a enxergar nuances e pontos que o relacionamento entre seres humanos não atinge. Verdade, é incrível, sabe? Eles te dão amor e não esperam nada por isso, eles só esperam o seu amor também. Se você está num dia ruim, chega em casa, a gente sempre tem aquele dia que a gente não está muito legal, você chega em casa, isso muda com os pets que você tem em casa, é uma coisa incrível. Legal. Outro dia a gente pega para fazer uma outra live só de pet, viu? Porque Opa, tem bastante combinadíssimo, história. combinadíssimo. E me fala uma coisa, Demetrios, você já morou ou mora em condomínio? Sim, moro em condomínio. Legal, então Sempre você tá dos morei. dois, Não entendi. você então tá dos dois lados de cliente e de fornecedor, né? Sim, sim, dos dois lados. E na verdade, assim, né? Eu comecei como um morador curioso, passando para um membro do conselho, até me tornar o síndico. Então, assim, eu trabalhei em todas essas esferas, vamos dizer assim. Bacana. E ter essa visão de morador de condomínio ajuda muito, né? O síndico a estar do outro lado, a entender como que uma administração pode ser melhor percebida, como que a comunicação pode ser de tal forma trabalhada que faça parte do dia a dia dos moradores também, né? Sim, sim, ajuda, né? A partir do momento que muitas vezes você está ouvindo a história de determinado morador, você tem maior facilidade para se colocar no lugar dele, né? Porque muitas vezes você já vivenciou o mesmo que ele está vivenciando naquele momento. Perfeito. Muito legal ter essa visão dos dois lados. Demetrios, há quanto tempo aproximadamente você está nessa profissão, né, da sindicatura profissional? Você já disse que começou sendo síndico do seu próprio condomínio, né? Conta um Sim. pouquinho mais em detalhes como é que foi esse início, há quanto tempo você já trabalha na área e como é que você veio aí planejando o crescimento da tua empresa, da tua prestação de serviços para os condomínios. Sim. É, eu trabalho como síndico profissional há 4 anos, né? É, comecei a ter alguns problemas no condomínio onde eu moro, recém-implantado. Comecei a ficar mais atento às ações do síndico da época e cobrar muito dos conselheiros, até que eu fui convidado a participar das reuniões de conselho. Então, por isso que eu falo que eu comecei como um morador curioso. Eu era um morador que passei a participar das últimas reuniões de conselho daquela gestão, né? Uhum. Até que eu entrei junto com esse conselho para uma espécie de comissão e nós entrevistamos vários síndicos profissionais para levar para uma assembleia no condomínio. Eu também era candidato, mas na própria assembleia eu deixei bem claro que a minha posição era de que o ideal para aquele momento era um síndico de fora e não um síndico morador. E aí acabei me tornando conselheiro. Para ajudar o trabalho do conselho, eu acabei fazendo alguns cursos de síndico profissional, sem pretensão nenhuma de ser síndico, tá? Mas mais para conhecer as rotinas, conhecer um pouco da legislação específica, e acabei gostando da área.
quando eu me dei conta, muitos moradores vinham conversar comigo e falavam: Poxa, Demetrios, você deveria ser o nosso síndico, né? Eu falei: Tá bom, eu vou, na próxima eleição, eu irei me candidatar. E aí foi o que eu fiz, né? É, e aí a gente fez um bom trabalho, sendo reeleito, né? E aí é o que eu falei, a gente acaba sendo tomado por aquele bichinho do condomínio, do mundo condominial, e assim, eu descobri uma vocação que eu não fazia nem ideia, não tinha nem pretensão de trabalhar como síndico profissional. E a partir daí eu comecei a fazer outros cursos, né? Comecei a me especializar mais, até que eu fui atrás surgiu essa certificação do síndico 5 estrelas. Para você ter uma ideia, é uma prova bem difícil, apenas 7% dos candidatos são aprovados, tá? Todas as provas fica sempre nessa média, e após é, participar de 5 provas, eu fui aprovado e hoje eu sou um síndico certificado 5 estrelas. E a intenção no mercado, o meu planejamento é trabalhar em condomínios clube, que é a minha especialidade, focando basicamente na questão da segurança, tá? E da gestão financeira, para que a gente tem, infelizmente, muitos condomínios aí que estão no vermelho, para colocar as contas em dia e fazer que o condomínio ande nos trilhos, porque condomínio nada mais é do que uma empresa que não gera lucro, né? Uma empresa Uhum. que tem vários sócios que dividem as contas. Que bacana a tua história, Demetrios. Parabéns aí pela tua garra. A gente sabe que a maioria desiste, né, nos primeiros desafios. Ser síndico, ser líder, ser empreendedor, realmente é para os fortes, precisa ter estômago, Sim. porque a gente acaba entrando num cenário imprevisto, né, imprevisível por si só. A gente não vai sem bússola, vai sem mapa, vai na coragem, na fé, tem o apoio aí dos amigos da luz durante a jornada, tem apoio da família muitas vezes, outras vezes não tem. E muito interessante que não foi algo premeditado na sua vida, você foi defender o teu condomínio, o teu lar, e aí acabou recebendo um chamado, por assim dizer, entendeu que fazia parte aí da sua missão de vida, e abraçou e tá aí, né? Já se passaram 4 anos, já se passou 4 anos, e você é mais um empreendedor aí que é a força motora desse país, né? E aí as coisas vão acontecendo, os desafios vão surgindo no dia a dia, você tem uma equipe, e o dia a dia do Demétrio síndico profissional? Conta um pouquinho como é que é a sua rotina. Cara, quem está assistindo e não for síndico, que não se assuste. É uma rotina corrida, né? As pessoas muitas vezes não têm ideia do que é a vida de um síndico. É uma vida corrida, você o tempo inteiro você está lidando com problemas que precisam ser resolvidos, né? Claro, você delega para um gerente predial, um zelador, outros membros da equipe, mas você precisa liderar, né? As decisões são suas. Então, apesar da correria, é uma vida extremamente louca, mas qualquer um que se julgar capaz e correr atrás dos cursos de uma capacitação para que tenha um mínimo de instrução para que trabalhe como síndico, é capaz de trabalhar nessa área. Então, na verdade, é assim, você sempre está resolvendo problemas, você lida muito com a expectativa das pessoas, e essa expectativa, muitas vezes, ela vai de encontro com a realidade do condomínio, né? Então, você tem que saber dosar, ouvir o que as pessoas falam, dosar
essa relação de expectativa versus realidade e trazer soluções inteligentes para os condomínios, né? E a partir daí você consegue chegar a angariar apoio para a sua gestão, né? E eu digo assim para você, se você conseguir trazer esse apoio, não forçado, mas de forma natural, a sua gestão tem assim enormes chances de sucesso, sabe? É, morador satisfeito, síndico feliz, condomínio, o melhor condomínio do mundo para se viver. Perfeito. Eu imagino que no começo, Demetrios, você como síndico ficou ali um pouco perdido, né? No dia seguinte já tem manutenções para fazer no condomínio, quando a gente assume, já tem morador reclamando, pedindo informações, já tem portaria dando problema, quando não é no minuto seguinte que você assume. Sim, E imagino que, como todo líder, né? Todo primeiro dia de um gerente, todo primeiro dia de um cargo de um presidente, ele tem um preparo, mas ele não sabe a real. Ele só vai saber a real quando ele entrar e fechar a porta. E de lá para cá você estudou muito, você se capacitou, você teve uma vivência de campo. Hoje já está mais tranquilo, já está mais tudo sob controle, já está mais no piloto automático, ainda tem muito incêndio. Como é que é esses bastidores do síndico que a gente que não é, não sabe? cara, na verdade, assim, por mais que você tenha uma programação, né, eu aprendi que para você ter uma gestão boa, você precisa ter um plano diretor, né, você precisa ter uma gestão das manutenções, mas por mais que você esteja empenhado em tudo isso, você vai estar sempre apagando incêndio. Então, é complicado. Vou Uhum. falar assim para você. Quando eu assumi a primeira gestão, com cerca de 9 dias de gestão, eu já tive o meu primeiro susto, que foi uma invasão com furto no condomínio, né? Então, assim, eu peguei a portaria do condomínio com diversos problemas, né? No primeiro dia da minha gestão, eu já comecei a correr atrás das soluções para esses problemas, só que até conseguir iniciar a implantação dessas soluções, eu já tive um furto no condomínio. Então, assim, é aquele primeiro baque que você fala, caramba, né? Como que eu poderia ter evitado isso? Na verdade, eu não tinha como, porque eu já tinha o problema na mão, eu assumi com esse problema, estava correndo atrás das soluções, e assim, foi o meu primeiro susto, que muitos falam assim, nossa, aconteceu isso daí, e agora? Saio correndo ou me mantenho no cargo e Uhum. tento encontrar a solução, né? E isso, na verdade, acabou sendo um incentivo para que eu buscasse a melhor solução para o condomínio, né? E graças a Deus eu consegui chegar nessas soluções, né? Então, é isso, a rotina é complicada, você toma aquele susto vez ou outra, mas a melhor coisa que o síndico tem para fazer é ter uma gestão de manutenções e criar um plano diretor para que ele tenha um cronograma de tudo que ele vai fazer, de todas as melhorias, todas as manutenções que ele vai fazer no condomínio, para minimizar ao máximo problemas que sempre irão existir. Muito bem, respondida a pergunta. Vou aproveitar então e dar boa noite para todos os amigos que estão com a gente. E aproveita aí, gente. Quem está gostando dessa live, já manda coraçãozinho para o Demetrios se sentir aí abraçado também. E o coraçãozinho de vocês ajuda a gente levar essa live para mais amigos que estão entrando no Instagram agora, tá bom? Vamos lá, gente. Chuva de coração aí para a gente se sentir amado. E convide seus amigos também, ó. Só clicar no aviãozinho aqui embaixo. Eu vou fazer isso agora. Já dá tempo de convidar, né?
tirar os amigos da novela, tirar os amigos que já estão querendo dormir. Bora, vamos aprender sobre condomínio aqui com a gente. Ó, já estou fazendo uns convites aqui e a gente já vai entrar na pauta oficial, hein, Demetrios? Bora lá. Vamos falar então sobre controle de acesso, que é a pauta de hoje. Por que os condomínios precisam ter controle de acesso? Bom, antes de mais nada, segurança, tá? A gente é bombardeado aí por notícias de condomínios que os meliantes entram se fazendo passar por moradores, né? Então, o controle de acesso é primordial para a segurança do condomínio e de seus moradores. A segunda questão é planejamento. O síndico precisa saber quantos moradores ele possui nesse condomínio, a faixa etária, quantos moradores idosos existem. Uma coisa que é muito difícil de fazer que os moradores colaborem é a questão de cadastro de pets, né? Por quê? Numa situação de emergência, como, por exemplo, incêndio, né? A brigada de incêndio, com um cadastro atualizado no sistema do condomínio, pode detectar unidades que possuem pessoas idosas, unidades que possuem pets, né? E a gente consegue dar uma atenção especial nesses momentos. Então, toda a questão de controle de acesso não é só a entrada de um prestador de serviços, todo e qualquer acesso ao condomínio e o cadastro dos moradores, dos condôminos em si, para que você possa fazer um planejamento de futuras melhorias. Vou dar um exemplo, um condomínio que não possui bicicletário, né? Então, você vai levar um projeto para uma assembleia de um bicicletário, implantação de um bicicletário para o condomínio. Você precisa, antes de mais nada, saber quantos moradores tem nesse condomínio, quantos desses moradores possuem bicicletas, para a partir daí, além da legislação vigente, né, poder fazer um estudo de um bicicletário com quantas vagas atenderia esse condomínio, né? Mas o motivo principal do controle de acesso é a segurança. Então, entrada de prestadores de serviço, entrada de visitantes, né? Para que veículos, né? Entrada de veículos para que você não tenha o que não é tão comum assim, mas invasões a condomínios através da entrada da garagem, geralmente é pela entrada de pedestres, mas para que se evite possíveis tentativas também pela entrada da garagem. Você comentou, Demetrios, sobre essa questão de mapeamento do que tem dentro do condomínio, censo, falando aí de identificação de moradores, veículos, bicicletas, pets, pranchas de surf, né, no litoral. Tem muitos objetos que também os moradores trazem, né, e levam quando eles entram e saem, motos e por aí vai. E quando você tem controles de acesso no condomínio, você, via forceps, motiva os moradores a manterem seus cadastros atualizados. E aí a gente consegue falar também sobre plantões híbridos, né? Plantão online para cadastramento, recadastramento, dúvidas, plantões presenciais, onde o síndico pode arquitetar um espaço no seu condomínio, um cafezinho, uma bolacha, bater um papo, fazer os cadastramentos presenciais também. E, lógico, quando você tem os dados no portal do condomínio, no sistema, no canal oficial atualizados, você tem uma comunicação mais eficiente, porque você sabe quantos moradores da melhor idade, quantas crianças, e aí isso é rico para o teu planejamento. Então, a segunda pergunta que eu te faço, Demetrios, os controles de acesso melhoram a conexão da administração com os moradores? Sim, com certeza.
por mais que possa não ser perceptível para os moradores, para a gestão é muito perceptível, né? É, por exemplo, pelo sistema, se eu tiver um sistema de envio de comunicados através de e-mail, eu consigo verificar quais moradores acessaram o meu comunicado e qual dia e horário que eles acessaram. Então, a partir daí, vamos imaginar assim, se eu mando um primeiro comunicado sobre uma assembleia que está para ser realizada. Eu vou saber já vamos falar, de um condomínio de 300 unidades, quantas dessas 300 unidades já foram informadas dessa situação, né? Então, isso ajuda a administração a fazer métricas, né? Realizar métricas e fazer ajustes, porque dependendo dos resultados, a administração pode fazer ajustes para próximos comunicados. É, verificar se, de repente, se poucos moradores, poucas unidades estão recebendo esses comunicados, verificar no sistema se esse cadastro está atualizado, se não está, Uhum. né? E a partir daí incentivar para que os moradores façam a atualização do seu cadastro. Muitas vezes o morador tem lá um e-mail que ele já nem está utilizando mais e talvez não tenha nem se dado conta que ele não atualizou ainda no sistema do condomínio. Então, isso é muito importante para a administração. Excelente visão. E olha, tem muito condomínio ainda sem controle de acesso. A gente tem aí uma carteira de clientes, parceiros, e a gente conversa com os nossos clientes, nossos parceiros, e a gente fez um levantamento, aproximadamente 40 a 50% de todos os condomínios que a gente oferece o nosso sistema não tem controle de acesso. E aí fica aquele cara e crachá na portaria, muitas vezes os moradores já se mudaram, tem novos moradores no condomínio, e a administração não consegue detectar isso. Logo, não consegue ter uma comunicação eficiente também, porque prejudica aí o mapeamento, né, quantitativo e qualitativo do que tem dentro do condomínio. Sim, Por verdade. exemplo, a Tomás Angélica, boa noite, obrigado pela sua participação. Está fazendo uma pergunta aqui, Demetrios. Quando o condômino diz que é morador para portaria remota e não está no cadastro do condomínio, qual é a ação possível? Legal a pergunta que ela fez, porque eu estava pensando até numa situação que já ocorreu comigo, tá? De um proprietário, tá? Não era morador, ele era proprietário, e ele chegou num dia por volta de. Era depois das 20 horas, 20, 20 e 30, por aí. E se dizendo, eu sou o proprietário do apartamento X da torre Y. E na portaria, eles foram consultar o cadastro da unidade e não tinha o nome desse rapaz, né? E aí a portaria me mandou uma mensagem por WhatsApp e eu falei, olha, infelizmente, explica para ele que se ele não tiver nenhuma documentação que possa comprovar que ele é o proprietário, ele vai ter que voltar amanhã, né, no horário comercial, e ele vai regularizar o cadastro dele. Sem essa regularização, para a segurança dos moradores e, inclusive, da unidade dele, se ele é o proprietário, a entrada não vai ser liberada. Ninguém conhecia esse proprietário, de fato ele era proprietário, né? Ele foi embora, no dia seguinte ele voltou 10 horas da noite. Ele não tinha feito a atualização cadastral dele, nem na administradora, nem na administração interna do condomínio, e queria porque queria entrar, né? E aí ligou para mim e falou, porque eu vou chamar a polícia. Eu falei, tá bom, amigo, chama. Você está com algum documento? Você tem algum documento que comprova que você é o proprietário do condomínio? A esse horário, a administradora está fechada, eu não tenho como conferir isso com ela. Aqui no sistema do condomínio não existe o seu cadastro, né? Então,
desculpa, eu vou ser sincero para você. Você deveria ter feito essa regularização do horário comercial, né? Não fez, infelizmente, pela segurança dos moradores. Eu não tenho como permitir a sua entrada, eu não sei quem é você, eu não tenho como comprovar que você é o proprietário, né? E eu gostaria que, não é que eu esteja duvidando de você, mas eu não tenho nada que ateste isso daí, então, infelizmente, a gente não tem como permitir a sua entrada, né? É, ele ficou um pouco nervoso na hora, mas ele compreendeu e depois ele percebeu que isso se tratava nada mais, nada menos que um procedimento de segurança, né? Bem executado pela equipe e que depois ele teve que regularizar, porque os moradores também precisam entender, e os proprietários, que é a obrigação deles manter o cadastro atualizado, não é do condomínio, é deles. Então, se naquele momento ele tivesse algum documento que comprovasse a entrada dele, não tinha o menor problema, ia ser conferido esse documento ali na hora e ele poderia entrar no condomínio. Só que ninguém conhecia ele não tinha documento nenhum. É claro, ninguém sai para visitar o apartamento que é proprietário, né, numa noite e leva um documento que comprove. Mas, por outro lado, tem os procedimentos de segurança. Então, foi uma situação desagradável, sim, mas que pelo menos os procedimentos de segurança da portaria foram executados com rigor. Provavelmente ele deveria estar com o cadastro desatualizado, vocês comunicando, e ele não recebendo Sim, essa informação. exatamente. E a portaria, Demetrios, quando ela recebe esses incidentes, elas podem registrar, né, no sistema o que aconteceu, para posterior consulta, né, via relatório do líder da segurança, da administração, do síndico, e aí vocês vão ter aí um indicador de frequência, para poder revisar também a comunicação e tentar por outras vias chegar nesses eventuais proprietários e investidores que não estão tão atentos às regras do condomínio. E quando a gente fala em indicadores, relatórios de portaria dos controles de acesso, esses dados, eles são muito ricos no sentido de que quando você granula, você começa a identificar é, horários de maior passagem, pessoas que estão entrando em determinado unidade de forma mais frequente e por aí vai. Com esses relatórios das passagens que os controles de acesso fornecem, os síndicos podem melhorar seu planejamento? Sim, eu vou dar um exemplo que eu acho que facilita o entendimento. Por exemplo, o acesso de prestadores de serviço. É, a partir do momento que há um controle desse acesso dos prestadores de serviço, é possível verificar o quê? Os horários de entrada e saída de prestador de serviço que estão no regulamento interno do condomínio atendem à realidade do dia a dia desse condomínio ou precisam ser alteradas, né? Então, essa métrica que pode ser criada, ela pode auxiliar o síndico a analisar a situação e pensar o seguinte: olha, vamos imaginar assim, tem condomínios que o regimento interno não permite prestador de serviços aos sábados, né? Então, de repente, essa métrica pode auxiliar a se analisar a situação e perceber que talvez seja a hora de, dentre outras regras, chamar uma assembleia para incluir essa permissão de prestador de serviço aos sábados, né? Ou uma outra situação, registro das entradas e saídas de veículos, né? O volume, um condomínio grande, um condomínio clube, com alto volume de entrada e saída de veículos, principalmente Uhum. nos horários de pico. É, os motores que existem nos portões, ou até a forma de abertura desses portões, atendem à real necessidade
desses moradores? Será que os portões não precisam de algum reforço? Será que a forma de abertura desse portão não pode ser de uma forma diferente, né? A gente tem aqueles portões rápidos, né, que Uhum. hoje tem no mercado. Será que essa não é uma solução para esse tipo de condomínio? Então, isso ajuda a que o síndico determine se a infraestrutura desses portões está adequada para o ritmo que esses portões trabalham, né? E muitas vezes esses portões têm quebras constantes, ou de cabo de aço, ou do próprio motor, e o síndico, com essa métrica, pode analisar: será que esse motor é o motor adequado para esse portão? Né? O que pode ser melhorado? Então, essas métricas ajudam em analisar toda essa situação e determinar melhorias, sejam elas estruturais, né? Ou seja ela de questão de motor, parte elétrica, qualquer coisa assim, ou até mesmo o tipo de portão, como eu falei. Interessante abordagem, Demetrios. Olha, a gente está em um momento onde se fala muito em Big Data, né? Granular as informações, o volume de informações de tal forma que você consiga ter um dashboard ou um painel que te dê indicadores para tomadas de decisão mais rápidas e ajustes no teu planejamento. Então, quando a gente fala de controle de acesso trazendo indicadores, além dos que você falou, que são muito interessantes, basta o síndico reservar um tempo, uma vez por mês, eventualmente, trazer isso, né, adquirir um procedimento, adquirir um processo, montando um modelo já, né, de extração desses dados e conversão desses dados em indicadores. E você tem, por exemplo, também a limpeza da área onde esse controle de acesso está identificando um volume muito grande de entrada e saída de pessoas, de carros. Você pode dimensionar melhor seu Honda, né, o seu vigilante, se tiver na calçada, nos horários que mais tem entrada e saídas de veículos e pedestres. Em uma situação interessante também, que a gente costuma anotar, em condomínios que tem piscina e tem muitas crianças, tem muitas pessoas em determinado horário, esses condomínios estão contratando até salva-vidas para ficar sentadinho ali naquela situação. Tem condomínios que você sabe, Demetrios, que a piscina é muito maior do que de muitos clubes, né? Razão Uhum. pela qual alguns clubes aí estão até com uma baixa de frequentadores, porque realmente as pessoas que optaram por morar em condomínio clube estão curtindo pra caramba. Academia, piscina, quadra. Tem condomínios que tem espaço pet, né, como a gente estava comentando, onde os moradores nem levam mais os pets para fazer banho e tosa fora. O profissional vem até o condomínio, né? Então, identificar até a frequência de uso desse profissional que está limpando os pets, até dá para ajustar o reparte da eletricidade, né, da conta de luz que está sendo utilizada no espaço PET também. Olha que interessante. Verdade, verdade. E você Bacana. comentou da piscina, né? Uhum. Na verdade, assim, é isso. Com o ocorrido da pandemia, né? E o fique em casa, né? Todo mundo começou a trabalhar em home office e utilizar mais as áreas comuns dos condomínios, né? Quando elas foram reabertas. Então, hoje você vê mais moradores utilizando as piscinas, você vê mais moradores nas academias, e esses espaços, de certa forma, eles precisaram ter um tratamento mais especial. Então, as academias, equipamentos mais profissionais, né, as piscinas, com um tratamento mais alinhado, seguindo as normas ABNT, né, para que possa atender esses moradores que hoje estão preferindo utilizar essas áreas comuns dos condomínios do que ir para uma academia fora, ir para uma piscina de um clube. Então, a gente precisa ter esse cuidado também. Olha, é impressionante, meu amigo, como às vezes o mal traz um bem depois. Tirando
toda essa questão de dor que a pandemia trouxe, ela impulsionou uma transformação nas nossas vidas sem precedentes e sem volta. Para você ter uma lembrança, não há muito tempo que a gente falava sobre assembleia virtual. E não há muito tempo que os chefes liberavam os colaboradores para trabalhar de casa. Isso era extremamente raro para alguns cargos e ainda tinha um pé atrás se a pessoa estava performando ou não de casa. E hoje virou padrão, né? Eu trabalho muitos dias aqui de home office. Imagino que você também e muitos diretores de empresas grandes aí já até mudaram de residência, porque a residência que moravam não tinha uma sala específica para ele trabalhar de home office. Né? Muitas pessoas se mudaram para o interior também, buscando aí morar em condomínio fechado, para ter essa privacidade, o silêncio e a segurança de trabalhar de casa. E com o volume de pessoas trabalhando de casa, e aí engatando numa pergunta que eu vou te fazer agora, falando de controle de acesso, quando você vai levar uma implantação de controle de acesso, eventualmente para aqueles condomínios de mais baixa renda ou de muitos moradores, que você tem uma discussão ali mais interessante sobre qual controle de acesso, banco de dados, segurança de informação, manutenção, eventualmente os moradores, né, eles têm aí alguma objeção e te fazendo uma pergunta já do benefício, né? Os moradores reclamam do custo em se implantar e se manter os controles de acesso no condomínio? Depende, né? É óbvio que sempre quando o síndico fala em custos para os condôminos, sempre tem aquela questão de é realmente necessário? Mas a questão do controle de acesso é uma questão de segurança dessa comunidade do condomínio. Então, cabe ao síndico, em uma assembleia, apresentar projetos que sejam condizentes com a realidade daquele condomínio, porque nós temos diversas tecnologias, mas nem toda tecnologia funciona na prática para um determinado condomínio. Né? Uhum. Então, a gente precisa ter um projeto bem elaborado, apresentar esse projeto em assembleia, né? Claro, levando sempre, no mínimo, 3 orçamentos, né? E aí poder, se possível, inclusive, a empresa ou as empresas que executariam esse projeto, que possam participar da assembleia. Essas empresas até possuem maletas onde elas disponibilizam os equipamentos que estão no escopo desse projeto para mostrar in loco o funcionamento deles. Né? Então, para que os moradores possam sentir qual é essa melhoria, como essa melhoria vai funcionar, e para que se possa trazer na mente deles a ideia de segurança e a extrema importância que ela possui para o condomínio. Então, não basta simplesmente chegar lá com equipamentos, apresentar 3 orçamentos. Você tem que trazer toda essa ideia ela tem que estar alinhada com a dor que aquele condomínio possui naquele momento, né, para que essa tecnologia, para que essa implantação possa ser trazida para resolver a dor desse condomínio. E cada condomínio tem um perfil que, de repente, um software, um equipamento de biometria, por exemplo, pode não funcionar, mas de outro fabricante e com a mesma qualidade, possa atender de forma satisfatória. E quando os moradores batem o pé, eventualmente eles podem não ter as informações que o síndico tem, mas algum morador tem mais algum poder de voz, às vezes os que falam mais alto
conseguem contaminar ou contagiar outros moradores. E sempre tem aquela questão de prioridade, né? Uhum. Vamos supor que o condomínio tem aí outras necessidades, mas o síndico olhando para essa questão de segurança e o condomínio não tendo controle de acesso ainda, qual é uma objeção? Quer dizer, na verdade, como é que o síndico lida com essa objeção de custo em se implantar um controle de acesso de um jeito errado, que canaliza para aumento da discussão ou o conflito entre a comunidade, Demetrios? O síndico, ele sempre deve fugir desse conflito. É natural, tá? A gente vive numa democracia e é natural que as pessoas muitas vezes tenham opiniões diferentes. Isso não é um problema, né? O fato de repente, não ser aprovado em assembleia um projeto de segurança não deve ser uma questão que faça o síndico desanimar, ele deve insistir, porque o síndico é responsável civil e criminal pelo condomínio, mas de forma alguma ele deve impor uma situação. Infelizmente, a gente vê muito caso aí dos síndicos, alguns síndicos simplesmente fazerem implantações no condomínio sem levar para a assembleia, se esquecendo muitas vezes de que são implantações que vão influir diretamente na vida dos moradores daquele condomínio. Então, isso não tem como você implantar sem o aval de uma assembleia. Então, a partir do momento que esse síndico possa estar é, sofrendo alguma resistência para esse projeto, é muito simples. O síndico, ele, seja morador, seja profissional, ele não é um especialista na área de segurança. Então, o que eu recomendo que ele faça? Que ele procure propostas de empresas de segurança, né, para que seja feito seja feita uma análise de riscos desse condomínio. A partir daí, a empresa fará uma análise de equipamentos que vão suprir as necessidades desse condomínio, né? Tudo isso daí fica registrado num laudo, né? E aí o síndico apresenta essa ideia em uma assembleia, fala, olha, tudo bem, vocês não querem esses equipamentos, vamos contratar uma empresa especializada na área de segurança para que nós vejamos qual é a melhor opção para esse condomínio, né? E a partir daí a gente volta a discutir este assunto. Então, eu já fiz isso daí. É, a gente conseguiu aprovar um laudo de segurança, foram verificadas e apontadas todas as vulnerabilidades do condomínio, e tinham várias. Foi feito esse laudo com várias sugestões de implantações. Eu levei para uma assembleia e deu tudo certo. Os moradores entenderam a necessidade, entenderam a importância dos equipamentos de controle de acesso para a segurança deles e de toda a sua família. E aí foi aprovado em assembleia, nós executamos essa implantação e o pessoal, sabe, eles gostaram bastante dessas implantações, né? Então, eu acho que não adianta você querer empurrar tudo goela abaixo. A gente precisa deixar a emoção de lado e usar a razão. E para isso, o diálogo é fundamental. Então, não deu numa primeira assembleia? Não tem problema, né? Não é o fim do mundo. Isso vai ser resolvido, né? Procure um especialista para qualquer área, seja segurança, seja para a área jurídica, seja qual área for que está relacionada aos assuntos condominiais, na primeira dificuldade, procure um especialista, que é certeza de que numa próxima assembleia você consegue apresentar a ideia de uma forma mais clara, objetiva
e personalizada para aquele condomínio. Legal, Demetrios. Meu, que aula, hein? Muito obrigado. Vou aproveitar e fazer uma pausa e agradecer a todos que estão com a gente aqui. Gente, muito obrigado. Sem vocês não teria live. Quer dizer, ficaria eu e o Demetrios aqui num bate-papo, né? Mas não teria a mesma riqueza com vocês aqui. Então, se vocês estão aí com alguns dedos disponíveis, tá? Não está nem segurando a pipoca, nem um controle remoto da televisão, nem tá com as duas mãos aí segurando o celular. Vamos tacar coraçãozinho aí, gente, para agradecer aí o Demetrios por essa gentileza de estar aqui com a gente compartilhando a vivência dele. Eu acredito que ele merece, né? E vamos tacar o dedo aqui também no aviãozinho para chamar mais amigos para estar com a gente aqui nessa live. E quando vocês mandam o coraçãozinho e convidam mais gente, essa live ela sobe no ranking. Quem tiver no Instagram vai ver que a gente está online. E a gente vai ter aqui a oportunidade de compartilhar mais ainda esse conteúdo do Demetrios, que é de muito valor, né? É de um empreendedor aí do nosso país que trabalha pra caramba em prol aí do movimento de se morar e se trabalhar em condomínio. Você está conversando aí comigo, Demetrios, sobre essa questão das objeções. Olha, eu aqui de cabeça, eu lembrei de duas formas também que ajuda o síndico a lidar com essa objeção do custo, vai custar caro, né? Tá caro, aquele nome de japonês que a gente costuma ouvir, né? Tá caro. E aí, outro dia eu tomei uma invertida de um amigo meu, que foi muito legal. Ele falou assim pra mim, meu, será que tá caro ou é você que tá barato? Eu falei, putz, não tinha pensado nisso. Se a gente busca uma melhor qualidade, o preço é proporcional. Não tem almoço grátis, não tem milagre, né? E uma ideia interessante, Demetrios, que eu já discuti com um parceiro, é que o síndico faça uma tabela comparativa dos 3 orçamentos de uma forma super didática para ajudar o morador a visualizar a parte técnica, que não é tão relevante assim. E uma outra situação também que a gente costuma entender que o morador gosta bastante é quando as empresas elas fazem uma apresentação em vídeo da proposta, né? Então ela apresenta qual que é o processo, a história da empresa, qual que é o projeto, e aí é muito mais fácil hoje em dia de digerir, né? Vídeos do que ler folhas e folhas e folhas de proposta. Às vezes até espanta os moradores, né? Que eles querem uma coisa mais mastigadinha, fácil. Então fica essas sugestões aí também. E uma outra objeção que eu queria conversar com você, meu amigo, é o seguinte: o tempo de operação para executar um recadastramento dos moradores. Ou um primeiro cadastramento, se a gente estiver pegando um condomínio em implantação, né? Como é que você acha que o síndico lida com essa objeção, que vai levar muito tempo, que vai ser desgastante, que as pessoas ainda não estão no condomínio, de uma forma errada, para fazer esse primeiro cadastramento aí dos moradores no controle de acesso? Bom, primeira coisa, o síndico não pode ter pressa, né? Porque cada morador tem seu timing, né? Muitas vezes você programa um período e por conta da vida corrida que todos nós temos, o morador muitas vezes não consegue participar desse recadastramento, muitas vezes precisa fazer uma viagem de trabalho justamente no período que o síndico selecionou, vamos dizer assim, ou esquece com a vida corrida. Então, a primeira coisa, tenha paciência, né? Então, agende plantões de recadastramento, né? Se o condomínio não dispor de uma administração interna, onde um colaborador do condomínio pode estar lá disponível para que os moradores procurem, que se faça um plantão de recadastramento, né? E se cadastre o maior número possível de moradores. É óbvio, você não vai conseguir alcançar a totalidade assim de forma imediata, né? Mas é possível, sim, com um pouco de paciência, planejamento, né? Bastante comunicação. Eu costumo dizer Perfeito. que a comunicação resolve pelo menos 80% dos problemas do condomínio. E um desses problemas seria uma questão aí de recadastramento. Então,
Quanto mais você investir na comunicação nos condomínios, maior número de moradores você consegue atingir. Então, o tempo para efetuar esse recadastramento vai depender de vários fatores, tamanho do condomínio, perfil dos moradores, né? É, mas não é nada que não se possa resolver com um pouco de planejamento. Então, dependendo, vamos falar em um condomínio com 400 apartamentos, se você fizer um plantão de recadastramento é, de 3, 4 dias, você consegue, claro, com muita comunicação e apoio também dos moradores, que isso é fundamental, né? O apoio e a participação deles, você consegue recadastrar pelo menos 70% desses moradores nesse período. E aí o restante, né, que fica aí faltando, você programa ou outros plantões, ou se o sistema que o condomínio dispõe tiver um aplicativo que pelo próprio celular a pessoa possa recadastrar, porque muitas vezes, tirando a questão de biometria, alguns condomínios que possuem reconhecimento facial, o morador pode efetuar esse recadastramento pelo próprio aplicativo no seu celular. Então, isso daí também facilita muito. Então, uma outra sugestão é que o síndico saiba escolher bem o sistema que vai atender o condomínio que ele gerencia. Legal, bacana. A comunicação está sempre aí na primeira ordem do dia, né? Carta, vale todas as opções disponíveis aí para garantir que os moradores sejam cadastrados o mais breve possível, né, Demetrios? Então você tem Sim. aí QR Code, você pode adesivar QR Code nos elevadores. Quando o morador ele bate o QR Code, ele já abre a campanha de recadastramento. E todas as informações, prazos, onde ele deve comparecer, o que Uhum. ele tem que fazer. Você tem o portal, o app do condomínio. Eu já vi condomínio mandar fazer até faixa para colocar na portaria, Uhum. aquelas faixas grandes mesmo. Banner com lona, enfim. Os próprios colaboradores, né, do condomínio, equipe, zelador, porteiro, eles podem perguntar ali, tete a tete, você já se recadastrou? Não, olha, se pega um informativo aqui em papel, de repente, explicando como fazer. Então, a Serve até comunicação, o ela é zelador, fundamental. serve até o zelador ficar na entrada do condomínio, pegando na mão do morador, falando um bom dia, boa tarde, e entregando algum panfleto, alguma coisa para que esse morador faça o recadastramento. Verdade, até ações de guerrilha estão valendo. Opa! Beleza, Demetrios, muito legal o bate-papo, hein? E você que está gostando da live hoje, ó, ainda dá tempo. Tá com o dedo aqui no aviãozinho, convida seus amigos, seus colegas, porque a gente ainda tem algumas perguntinhas antes de encerrar. Demetrios, qual que é a sua dica de ouro para os síndicos? O que eles precisam ficar ligados quando o assunto é implantação de controle de acesso? Tá. Primeira coisa que o síndico precisa ter é um bom planejamento, tá? Então, estabelecer qual tecnologia é adequada para aquele condomínio, né? Segunda coisa, ter um bom parceiro para que possa fazer essas implantações, tá? E uma coisa que é primordial para mim é o sistema que ele vai utilizar. Eu já assumi condomínio que o pessoal da portaria tinha um sistema para consultar o cadastro de moradores e quando tinha aluguel de salão de festas, por exemplo, era um outro aplicativo. Então, quando o E outro para morador. encomenda. Pois, exatamente. E aí, quando o morador ia retirar a chave do salão de festas, era aquela confusão, porque o pessoal da portaria se perdia, né? Então, quando eu assumi, falei, não, chega, acabou isso daí, vamos unificar, escolhemos um aplicativo, um sistema que
atendia todas as necessidades e aí simplificou tanto para os moradores como para a equipe da portaria. Então, a escolha do sistema que você vai utilizar, mais os itens de segurança como biometria, reconhecimento facial, QR Code e outros itens, é primordial para que você possa fazer uma implantação que vá realmente funcionar no condomínio. E falando de indicadores, você que gosta bastante de indicador, qual seria, se você pudesse, de todos os indicadores que você conhece, selecionar um, que seria aí ó, uma métrica para os síndicos terem como norte, né? De que eles implantaram bem um controle de acesso no condomínio. Qual seria esse indicador? Qual seria? Basicamente, seria aquele mais simples de todos, que não depende de tecnologia. É a opinião dos próprios moradores. Tá? E eu vou Perfeito. explicar por quê. Recentemente eu fiz uma implantação em um condomínio que sofria constantemente com furto de apartamentos. Nossa, E meu. uma das solicitações dos moradores, e era a solicitação antiga, era de colocar uma catraca, porque esses furtos ocorriam praticamente com o efeito carona. Então, era uma solicitação antiga. Nós apresentamos o projeto, é, boa parte dos moradores de início achou que o projeto não ficaria legal, não atenderia a demanda do condomínio. Mesmo assim, a gente apresentou e conseguiu convencê-los em assembleia, foi aprovado. Quando foi implantado, alguns moradores chegaram a torcer o nariz para o projeto, né? E nós implantamos um novo sistema de biometria e essa catraca daquele tipo torniquete com reconhecimento facial, né? E aí começaram as reclamações. E eu falei para a equipe da portaria, eu não dou um mês para que esses moradores que estão reclamando comecem a falar para os seus amigos e seus parentes. Nossa, que bacana! Instalaram uma catraca com reconhecimento facial lá no meu condomínio e tá bem legal. E em cerca de 15 dias acabaram as reclamações, a catraca vem atendendo muito bem, né? E muitos moradores que inicialmente não gostaram da ideia da catraca, é, falaram para a equipe da portaria e alguns para mim também, que gostaram, que está atendendo bem, que está funcionando muito bem, né? E é por isso que eu falo que a métrica das reclamações dos moradores é uma que eu acho interessante. Ela não depende de tecnologia, não depende de nada, mas é com ela que você vai sentir o termômetro que está naquele ambiente o qual você busca melhorias. Porque muitas vezes você tenta apresentar uma melhoria e às vezes não dá certo, né? Então, a melhor forma de saber isso é através daqueles que utilizam essa tecnologia. Então, assim, para mim foi fantástico perceber a evolução do conceito que os moradores tinham de uma catraca dessas de um condomínio residencial, né? E a mudança que ocorreu nesse conceito. Interessante ver que você implantou uma situação que não é simples, uma situação complexa que envolve uma engenharia, muitas vezes uma mudança estrutural na portaria, na entrada. Tem bastante eletrônica aí empregada, tem aí uma parte de cadastramento, enfrenta uma curva de adoção dos moradores, que também não é uma curva, por assim dizer, simpática, e o resultado fala por si só, né, Demetrios? Nada melhor do que o tempo, né? Quando os problemas eles vão zerando e você vê que o resultado almejado foi conquistado, eu acho que já está mais do que provado, né? Com certeza, com certeza. Eu confesso para você
que eu era uma pessoa que tinha algumas ressalvas em relação a catracas em condomínios residenciais. E, mas pela situação de segurança do condomínio, uma coisa que eu sempre digo é segurança e comodidade, muitas vezes elas não andam juntas, né? Então, Sim. é, eu optei pela segurança, né? E fiquei no começo com um pouco de receio dessa implantação, confesso para você, mas depois eu fiquei muito satisfeito com o resultado. Facilitou bastante o trabalho da equipe da portaria, né? Melhorou em muito a segurança dos moradores e é um sistema que está funcionando muito bem. A adesão foi boa, todos os moradores participaram do cadastramento facial e a tecnologia está atendendo muito bem. Pessoal, chuva de coração aí pro Demetrios, quem gostou desse projeto. Eu aqui, Demetrios, ó, eu não consigo ter a chuva de coração aqui, não tem um coraçãozinho para mim, mas bato palma para você. Você comprou um risco interessante, olha que legal, né? Virou um case, né? Vale aí um documentário nesse condomínio para registrar, eventualmente um antes e um depois, e coletar até depoimentos dos moradores. Olha o coraçãozinho subindo aí. Valeu, gente. Obrigado. É isso aí, ó. Muitas vezes a gente tem que comprar alguns riscos, né? E falando em riscos invisíveis, Demetrios, eu trouxe aqui uma história aqui da mente agora, que assim, muitas vezes você olha uma situação, mas por falta de desmiuçar, de questionar, de conversar com mais pessoas, você não sabe, né, que aquele problema ele pode acontecer, razão pela qual você não está minimamente preparado para enfrentar. Quer ver um exemplo? Seguro de carro. A pessoa vê lá na pólice, é, vou chutar aqui, tá? Vamos falar assim, um carro popular hoje é um Onix, por exemplo. Você tem um Onix que custa aí uns 60 mil reais, mas hoje tem muita BMW, tem muita Mercedes no trânsito. E aí o seu risco de danos a terceiros está 50 mil reais. Aí você vai e bate numa Mercedes. Dá aquele toquinho no para-choque da Mercedes e vai custar 80 mil reais. E a cobertura de terceiros é 50 mil reais. Quer dizer, você vai ter que desembolsar do bolso, sabe lá como, 30 mil reais. E quanto custa, Alessandro, a cobertura, você aumentar a cobertura de danos a terceiros de 50 mil para 150 mil reais? Esse é o pulo do gato. Custa 100 reais. E passa batido por muitas pessoas. Então, o Uhum. cálculo do risco invisível, quando a gente fala em controle de acesso, os moradores questionando o custo, eles não sabem quanto que é ter uma unidade invadida. Pois é. E E quando é, tem, ia achar muito barato que o controle de acesso tivesse sido implantado há anos atrás. Curioso, né? pois é. E assim, a situação de você ter uma unidade invadida é um trauma muito grande, né? É, eu, inclusive, quando eu estava para fazer essa implantação dessa catraca nesse condomínio, como eu falei, era um condomínio que sofreu algumas invasões ao longo do tempo, né? Uhum. É, e aí, pessoas, moradores de unidades que foram invadidas, quando eu encontrava com elas pelo condomínio, eu falava, ó, a catraca tá chegando, hein? Vamos instalar e vai ficar bem bacana. E eu comprei essa ideia, assumi esse risco, deu super certo e depois algumas dessas pessoas vieram falar comigo e falaram, poxa, Demetrios, legal, bacana, a gente pede isso há tanto tempo e tá aí agora, né? Tá um projeto aí que realmente saiu do papel. Então, eu acho que é importante isso daí, né? De você ouvir os moradores, conhecer em loco as necessidades, as dores desse condomínio e assumir o risco de trazer essa solução. Nem sempre você vai acertar, né? Mas só o fato de você se empenhar para chegar nesse resultado,
já é um grande diferencial para você alcançar esse sucesso. Perfeito. E olha a mudança na qualidade de vida de tantas pessoas que optaram por morar em condomínio. Muitas delas colocaram tudo na mesa, até a alma, para poder comprar uma unidade. A gente sabe que não é barato comprar um apartamento. E aí, quando compra, tem a unidade invadida. Deve ser um trauma gigantesco. Isso quando não tem consequências piores, né? Do que apenas um furto ou um roubo de um eletrodoméstico com dinheiro. Mas não vamos aqui falar sobre essas situações, não. Que Deus os proteja e proteja todos aí também. Agora, aquele momento, Demetrios, que eu faço aquele convite, só os corajosos aceitam, hein? Quer ver? Manda. Pessoal, quem tem alguma pergunta, tá aqui com a gente agora, tá aí com um problema no condomínio, é síndico ou não é síndico, mas pretende ser. Se alguém tiver alguma dúvida, aproveita que o Demetrios está aqui, ó, gentilmente, ao vivo, para responder sua pergunta. Me chama que eu vou colocar você na sala e a gente fala os três aqui ao vivo agora. Quem vai topar aí? Pode me chamar. Demetrios, vamos ver, hein, quem vai entrar na sala com a gente aqui para fazer uma pergunta para você, para a gente aprender mais sobre controle de acesso de condomínio. Bora lá. O que eu puder ajudar. Vamos lá, gente, eu vou dar 10 segundos aqui, depois o portal vai se fechar, hein? Quem quiser entrar aqui, esse vídeo vai ser legal, porque vocês podem compartilhar depois com os amigos, com a família, ele vai ficar registrado. Algum amigo vai entrar aqui com a gente? Mais 5 segundinhos. Ninguém? Ninguém tem uma pergunta para o Demetrios, que entra aqui ao vivo com a gente? Bom, o portal fechou, Demetrios, não foi dessa vez, hein? Pois é. Mas legal, Mas olha, a gente será outras compartilhou vezes. bastante. Isso aí, a gente compartilhou bastante conteúdo, foi uma super aula. Eu me sinto honrado em ter recebido você aqui para a live de hoje, poder ter aprendido com você, com a sua visão de empreendedor, né, em primeiro lugar, síndico profissional. E na live que é sobre condomínio, tivemos aqui esse super bate-papo com Demetrios Makedonopoulos, síndico profissional certificado 5 estrelas. Demetrios, gostaria de deixar um recado final e os seus contatos para quem quiser bater um papo com você, conhecer mais sobre o teu brilhante trabalho? Claro, claro. O recado é que os síndicos se atentem ao que os moradores falam, tá? A gente sabe que tem sempre aqueles moradores que reclamam mais do que deveriam, mas esses também devem ser ouvidos, tá? E preocupe-se em analisar o perfil do condomínio que vocês administram, tá? A partir do momento que vocês têm esse real conhecimento, vocês podem administrar ele com mais clareza para os moradores, tá? E com maior eficiência da sua gestão. E não se esqueçam jamais de trabalhar muito a comunicação. Eu já falei e vou repetir. A comunicação bem elaborada, bem trabalhada, resolve cerca de 80% dos problemas dos condomínios, tá? Quem quiser falar mais comigo, tirar alguma dúvida, pode me procurar aí no Instagram, @souseussíndico, tá? Vai ser um prazer conversar com vocês e tirar a dúvida aí que vocês venham a ter. Legal. Bom, gostaria de agradecer então a todos os presentes, contando sempre com o apoio da ConnectCon, Inteligência Condominial. Nos vemos na próxima segunda, então, gente, no café das 8, às 8 horas da manhã aqui no meu canal. Eu estou sempre compartilhando uma aula ao vivo também sobre comunicação digital, implantação de portal e a parte tecnológica, pelo que eu sou apaixonado e venho fazendo aí há 12 anos com a minha empresa. Demetrios, foi uma honra, muito obrigado. Uma boa Eu que noite para agradeço. você e boa noite também para todos. E uma sexta-feira iluminada e abençoada. Tchau, gente. Boa noite, pessoal. Boa noite.